Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu trago para vocês a resposta de por que alguns smartphones não recebem suporte nenhum e outros recebem bastante suporte. A resposta para essa pergunta é relativamente simples. É porque alguns dispositivos é muito mais difícil estar desenvolvendo alguma coisa para ele e outros é bem mais fácil de estar desenvolvendo TWRP, Custom ROM e modificações de kernel e dentre outras modificações. Para meio que suprir essa necessidade de custom ROM para todos os dispositivos, surgiu uma coisa chamada GSI, se eu não me engano surgiu por volta de 2018. A primeira GSI, a primeira de todas, se eu não me engano, foi as baseadas no AOSP, que é um projeto que tem até hoje em dia de GSI. Geralmente a maioria das GSIs sai com base na do AOSP. A AOSP sai primeiro e logo depois sai as outras subsequentemente. E a GSI é um sistema genérico que você pode estar instalando no seu dispositivo. Porém, a GSI tem algumas particularidades em específico. Geralmente nem tudo funciona na GSI, como por exemplo as chamadas, o Wi-Fi. Geralmente tem algumas particularidades em ter alguns bugs. Geralmente os bugs, pelo menos nos dispositivos que eu instalo em GSI até hoje, são os seguintes: são o de chamada, Wi-Fi e também de rede do dispositivo. Pelo menos geralmente são esses três bugs que você pode estar achando, e também o do Bluetooth. Alguns dispositivos podem não estar funcionando, geralmente é alguma coisa relacionada à conectividade, que infelizmente são alguns problemas de compatibilidade que não lhe permitem estar usufruindo 100% do seu dispositivo. Infelizmente é uma coisa que você tem que utilizar ou deixar de utilizar. Por exemplo, alguns dispositivos que não tem custom ROM nenhuma, aí você vai instalar uma GSI, simplesmente as coisas não funcionam muito bem. Um bom exemplo disso é o A02S, pelo menos nos relatos que eu peguei para dar uma olhada relacionada a esse dispositivo, mas eu não tenho custom ROM nenhuma, e as GSIs que tem para eles realmente são bastante bugadas. Um outro exemplo disso é o A01, que não tinha nenhuma, pelo menos não tinha nenhum porte de custom ROM, simplesmente o aparelho só vinha com GSI, realmente eram bem bugados mesmo. A primeira que eu cheguei a instalar no dispositivo que eu trago aqui no canal Vídeos foi, se eu não me engano, a do AOSP, inclusive ela ficava reinicializando direto. Tinha um bug do armazenamento, o Wi-Fi não funcionava, realmente o negócio era bem bugado mesmo. À medida do tempo foi passando, foi melhorando bastante o suporte, recebeu 64 bits. Hoje em dia você até consegue usar uma GSI, recomendo inclusive do Android 12, pelo simples fato de por ter melhor estabilidade e as coisas terem uma tendência a funcionar melhor nesse tipo de sistema operacional. Geralmente o Android 12 ele vai consumir um pouco mais de RAM, porque a ligação vai funcionar e também o sistema vai ser mais estável. Mas se você quer realmente leveza, utilize o Android 10 em dispositivos mais antigos. Uma dúvida que eu recebo frequentemente é a seguinte: é que então ROM para tal aparelho, o A14, o A15, sei lá, ou o A02S, o A03. Uma coisa que eu sempre vou te falar: procura no fórum XDA. Se não tiver nada para o dispositivo, aguarde um tempo, talvez alguém possa desenvolver alguma coisa para ele, ou infelizmente pode não desenvolver nada para ele. Dois fatores influenciam em um dispositivo receber suporte do XDA, pelo menos que eu percebi nesse meio tempo: é o dispositivo ser novo e o dispositivo ser difícil de desenvolver alguma coisa para ele. Um bom exemplo disso era o S5 Mini que eu tinha. Quando eu cheguei a falar sobre o dispositivo relacionado à instalação, pelo menos TWRP, bem antigo esse vídeo, o mesmo só tinha o TWRP, não tinha nada mais. No máximo tinha umas ROM deoxado que os caras tiravam as ROMs as ROM não, cacete, os aplicativos da fabricante, e no máximo tinha um Magisk que era só o TWRP, o Magisk, e a ROM original limpa era isso que tinha para o aparelho. Pouco tempo depois começou a sair algumas custom ROMs de fato para esse dispositivo. O mesmo era bastante limitado mesmo. Outro aparelho que eu também tive que recebeu suporte nenhum foi o L3, e esse celular é bastante antigo, um celular da LG que eu tinha. E o mesmo, no máximo que tinha era uma CyanogenMod. Quem é das antigas vai saber que a CyanogenMod era uma ROM que tinha bem antigamente
Era uma ROM que tinha para vários dispositivos. Inclusive o projeto da CyanogenMod, se eu não me engano, se encerrou em 2016. Surgiu a Lineage, que é a que a gente tem hoje em dia. A Lineage hoje em dia, que é basicamente a continuação da CyanogenMod. Tinha só a CyanogenMod para esse dispositivo. E o mesmo não funcionava direito. Inclusive teve um cara que chegou a fazer um port para esse dispositivo, se eu não me engano, do... Caralho, acho que era L5. Tem um port, se eu não me engano, do L5 para o dispositivo rodando no código 4.0. Isso é bastante antigo. E se eu não me engano, o Wi-Fi também não funcionava. Outro aparelho também que rapaz, eu tenho muito azar em relação a pegar dispositivo que não recebe suporte, pelo menos do XDA. O L30 mesmo é um bom exemplo disso. Foi um celular que também eu trouxe vídeos aqui no canal, vídeos bem antigos mesmo, que era instalar o TWRP no L30, na verdade não. Era de como restaurar a ROM do L30, instalar o Exposed e, se eu não me engano, fazer o root. Eram as únicas coisas que tinha para esse aparelho, nem recovery, nem nada do tipo tinha para o aparelho, nem custom ROM. Piorou o GSI. Foi um aparelho que praticamente já nasceu e já morreu logo em seguida, que eu mesmo era uma bela de uma porcaria, sendo bem sincero. E não tinha suporte de nada. O aparelho era aquilo ali da vida inicial dele até o final da vida inicial, foi foda. Do início da vida dele até o fim, basicamente era a única coisa que tinha para ele. Não tinha suporte, não tinha grupo, simplesmente não tinha nada pro dispositivo. Então basicamente, cara, o que vai influenciar diretamente no dispositivo ter suporte do XDA ou qualquer outro lugar é a dificuldade de programar para o dispositivo, desenvolver alguma coisa. Pode ter realmente dispositivos que é muito ruim para desenvolver alguma coisa. E também a popularidade do dispositivo vai influenciar também diretamente nisso. O mesmo vendeu bastante, talvez tenha algum suporte para ele. E outra coisa que eu tenho que pontuar aqui também: se você vai instalar a ROM de um dispositivo em outro, tem que ser um dispositivo realmente muito parecido. No caso do M01 e do A01, é praticamente o mesmo celular, a única diferença é o nome e a quantidade de RAM. Outro exemplo disso é o M11 e o A11, é o mesmo celular, só com um nome diferente. Outro exemplo disso, se eu não me engano, é o M02 também, é o mesmo celular, só que com outro nome. A Samsung ultimamente tem feito isso, lançado celulares em regiões diferentes do mundo com nomes diferentes. Acho que esse vídeo já ficou até bastante longo, acho que no mais é isso, tá? Se você tiver alguma dúvida, procura no fórum XDA para achar suporte para o seu dispositivo. E se você tiver alguma dúvida, deixa aí seu comentário. Acho que no mais é isso. Se você gostou do vídeo, dá o clique no gostei. Se você não gostou do vídeo, dá o clique no não gostei. Dúvidas, opiniões, sugestões, críticas nos comentários. Vídeos novos de segunda a sexta-feira a partir das 6 da tarde. Se você realmente gostou do conteúdo do canal, considere se inscrever. Forte abraço e até a próxima. Inclusive bate na